Boa noite, muito bom vocês estarem aqui. Hoje, assim, é o primeiro encontro que a gente espera que seja um encontro de amigos mesmo. Na verdade, eu estou morando em Cabo Frio há um pouco mais de 2 anos, meu marido já há 3. E aí eu, Carlinda e Denise, vínhamos conversando muito durante esses anos, esse tempo que passou, do quanto que a gente gostaria de ter um espaço para a gente que é pediatra se juntar, conversar sobre dúvidas do dia a dia, de repente discutir um caso clínico com cooperação, apresentar assuntos que a gente quisesse, mas a grande ideia é que seja realmente um espaço de colaboração, absolutamente nada com um cunho formal, acadêmico. E aí quando virou o ano, falei, agora vamos começar. Não sei se o horário é bom para vocês e o dia. A gente estava com a ideia de fixar o dia e o horário, de repente assim, toda a última quarta-feira do mês, se vocês acharem que tá bom, ou penúltima, tá bom? Porque para a gente ver se consegue criar essa cultura. E o que a gente gostaria muito, a gente resolveu dar o nome de tertúlia pediátrica, até já é um pouco do viés da literatura também, né, Denise? Porque a tertúlia é um espaço mesmo de confraternização, que a gente pode, sei lá, vamos discutir um caso clínico, vamos discutir um artigo, vamos de repente discutir um filme que tenha algum assunto que interessa, que envolva pediatria, enfim, inúmeras coisas que a gente vai construindo no decorrer do caminho. E eu tive recentemente, na verdade, eu já fui do comitê de pneumopediatria da SOPERJ e me afastei há um tempinho, até depois mudei para cá, essa história toda, e a gente está escrevendo um livro da SOPERJ, né, que está para sair, de doença respiratória. Eu estava com isso, fui mexer com os guidelines, umas coisas novas, eu falei, eu acho que pneumonia está um assunto legal da gente retomar. E aí esse artigo é assunto bastante prático do dia a dia, de uma mudança de cultura, de abordagem. Então a ideia é basicamente a gente atualizar, e aí eu preparei alguns slides para a gente ver se começava a conversar sobre o assunto. Aí fiquem bastante à vontade para a gente conversar, interromper se precisar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, vocês todos já me conhecem, né? Sou pediatra, sou pneumopediatra, estou aqui na faculdade, né, como docente, e estou no Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa do hospital. O objetivo, então, do encontro de hoje é nós dialogarmos sobre a prática da abordagem da criança com pneumonia, com foco principalmente na pneumonia comunitária aguda não complicada, porque dá assunto para muito tempo e a gente espera que esses encontros não se alonguem demais. Assim, a nossa meta, se vocês concordarem, é manter em torno de no máximo 1h30, para a gente não se atrasar com a rotina do dia a dia, né? Então, discutir um pouco sobre esse artigo científico recente do tema, que é do Journal of Pediatrics, né, uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, e como a gente já falou no começo, avaliar se é interesse realmente do grupo que o tertúlia pediátrica permaneça e que a gente se encontre regularmente. Para a gente trazer um pouquinho de história da medicina também, que é outra paixão, né? A pneumonia, todo mundo sabe, é um grande problema de saúde pública em todas as idades, principalmente na faixa etária pediátrica menor de 5 anos. E esse fato da pneumonia ser uma importante causa de mortalidade não é de hoje. Então, o William Osler, né, que é a nossa grande referência aí, que escreveu dos primeiros tratados de medicina, que começou com a aula à beira do leito, que permitiu que mulheres entrassem para a medicina nas escolas americanas. Então, é uma figura que vale a pena a gente lembrar. E ele tinha essa frase, né, que está aqui: a mais difundida e fatal de todas as doenças agudas, a pneumonia é agora o capitão da morte dos homens. Infelizmente, essa realidade continua ainda hoje, embora a gente vai ver, tenha havido um progresso muito grande nas últimas décadas, tanto em tratamento quanto diagnóstico, impactando sim na saúde pública, mas ela continua na liderança de causa de morte. E quando a gente vai ver pneumonia e diarreia ainda, elas são responsáveis no mundo inteiro por em torno de 23% da mortalidade em crianças abaixo de 5 anos, o que correspondeu aqui a 1,17 milhões de crianças no ano de 2021, né, globalmente. E entre 5 e 9 anos foi em torno de 18%, o que correspondeu a 86 mil mortes, mais importante aqui, mortes preveníveis em 2021. Então, por isso que acaba sempre a gente retornando nesses assuntos. Eu gostaria muito que a gente
pensasse em conversar colaborativamente, cada um trazendo o que quiser trazer. Caso alguém tenha interesse, por exemplo, esse manual da Organização Mundial de Saúde é bastante novo, é de agora 2024, e ele aborda tanto pneumonia como diarreia. Não sei se vale a pena, por exemplo, num próximo encontro, a gente terminar os dois assuntos, mas aí a gente vai decidindo até quando acabar. E a grande questão é essa, porque a pneumonia continua sendo um grande problema de mortalidade com práticas que a gente precisa sempre estar revendo. A OMS tem uma meta bastante ousada, que eles diziam que era uma redução, acho que de 75%, se não me engano, de internações, e assim, de 100% de complicações de pneumonia até 2025, ou seja, então essas práticas vão buscando novas evidências com condutas que tentam nos direcionar. E a pneumonia, em resumo, é uma inflamação do parênquima pulmonar, isso não é novidade. Até eu ia começar por aqui, a gente esperava que tivesse alguns alunos se inscreveram, mas não vieram, né? E a gente sabe que elas não são só de causa infecciosa, né? Existe por refluxo, né? Por químico, por várias outras causas, mas o que nos interessa aqui é o diagnóstico realmente da pneumonia infecciosa. E aí eu fiz, isso aqui era a brincadeira que eu estava tentando conectar aqui à internet, se vocês puderem, se tiver todo mundo com celular, se der para apontar para esse QR Code, vai aparecer essa perguntinha, se der para vocês votarem e a gente ver o que acontece. Então, acho que a pergunta fica mais legível. Foi? Nem com a câmera não vai se aproximando? Foi? Então, qual definição de pneumonia você mais usa na prática cotidiana, né, no atendimento de criança? Acho que ele no celular fica mais visível, né? Tosse, taquipneia, ruídos adventícios, manifestações clínicas, que aí vai englobar tudo, né? Mais alteração radiológica, manifestação clínica, laboratorial e radiológica. Temos um voto. Acho que deve estar por aí, né? Vai votar, Hanna, você também? Então, essa questão é bastante interessante, né? Porque o tempo todo, quando a gente tem aula de pneumonia, a gente fala dessas mais variadas definições. Nenhuma delas está errada, todas elas estão corretas. Um pouco vai depender de onde é a nossa prática clínica. Mas a grande questão que a gente tem é essa importância. Primeiro, tosse e taquipneia, ela é a grande definição, né, da Organização Mundial de Saúde, também do IDP. Oi, Carlindo, tudo bem? E também do IDP, por quê? Aqui a gente está falando, tudo bem? Do diagnóstico de pneumonia na saúde pública, nesse foco de ser um grande problema de mortalidade mundial. Então, quando a gente olha para aquela criança, né, que menor de 2 meses tem mais de 60 incursões, até um ano mais de 50 e de 1 a 5 mais de 40, né, pela taquipneia, com tosse, a gente está considerando várias outras causas que vão estar incluídas ali, como bronquiolite viral aguda. Só que se a gente está num trabalho na comunidade, você vai fazer alguma intervenção que dá suporte para aquela criança. A tosse, taquipneia e ruídos adventícios, ela clinicamente é o principal definidor. Então, quando a gente está falando do atendimento pediátrico mesmo, obviamente, a gente vai usar muito a questão da ausculta. E o que a gente tem de recomendação nos manuais é que esse seja o diagnóstico para a imensa maioria das crianças que a gente vai atender, né? Não há uma indicação da gente fazer radiografia nesse assunto que é o nosso foco de hoje, que é da criança com pneumonia comunitária não complicada. E essas manifestações laboratoriais, radiológicas, vão mais pegar essas crianças que a gente está numa emergência atendendo. É uma criança que pode ter fatores de risco, que a gente está na dúvida, por exemplo, se vai internar ou não. Então está todo mundo certo, mas era uma ideia só da gente compartilhar as experiências. E a OMS ressalta isso.
Esse manual da OMS agora de 2024, ele tem um foco em crianças acima de 2 meses. Então, por isso que eu acrescentei clarinho aqui, o menor de 2 meses, porque o manual aborda esses dois. Então, assim, o que ele diz de 2 meses até completar 5 anos, que seria o foco do diagnóstico? Ataque-pneia, como nós vimos, né? E podendo ter sinais adicionais, de batimento de asa de nariz, retração intercostal, gemência, murmúrio, que já vão nos dando também uma leitura de gravidade. E ainda mais, né, o alerta para uma gravidade mais expressiva é quando a gente associa a oximetria de pulso. Eles até enfatizam, a gente fala às vezes no Brasil de menos de 92, está preocupado já, né, ou até 94 já está alerta. Ela enfatiza como pneumonia grave abaixo de cianose ou a saturação abaixo de 90, a incapacidade de beber líquido, letargia ou perda de consciência e convulsões. E nas crianças entre 5 e 9 anos, que ainda pegam, né, como a gente viu lá, aqueles 85 mil que morreram de pneumonia no ano de 2021, não há um consenso exato, porque a gente já pega um espectro mais variado de agentes etiológicos, de condições, mas ele ressalta a importância também da tosse, da taquipneia e da alteração da ausculta, que eu acho que faz parte da prática aqui de todo mundo. A questão da ausculta, cada vez mais, ela vem nos desafiando. Eu não sei se vocês estão vivendo muito isso, mas assim, seja quando a gente recebe paciente, quando a gente está dando aula, quando a gente está lidando com graduando, as pessoas estão examinando muito pouco e quando examinam estão tendo muita dificuldade de auscultar, né, também. Então a gente tem, assim, aqui eu só resolvi destacar as variadas condições que a gente pode ter que façam confusão diagnóstica com pneumonia, como uma crise de asma, se a gente levar só a taquipneia, a tosse ou a bronquiolite, elas vão ter outros ruídos que predominam, né, como sibilância, uma confusão às vezes que a gente vê frequente, dificuldade respiratória, deve ser pneumonia, mas é estridor, que é uma dificuldade inspiratória, né, mais de Krupp, condição de obstruções altas variadas, aí eles dão aqui as possibilidades de diagnóstico. E na pneumonia o principal que a gente tem é a associação entre ronco e estertores grossos ou finos, né, que são os principais. Ela vai entrar em todas as categorias, embora possa ter também outras doenças com essas manifestações, como edema pulmonar, como doença pulmonar crônica, etc. E a importância da oximetria de pulso, quando ela está disponível onde a gente está, e ela é um recurso fácil da gente ter até num trabalho de campo, até num local distante, é principalmente para leitura de gravidade, para uma tomada de decisão oportuna, até porque nem sempre essa relação é tão visível, né? Às vezes você tem a impressão que a criança não está tão mal e quando a gente mede a saturação ela está ruim. Então abaixo de 90 é um dos principais sinais de gravidade e ela vai servir principalmente para avaliar essa gravidade, então ver se você precisa internar a criança ou tomar alguma medida de suporte de oxigênio mais imediata, assim como monitorizar a evolução da doença. Está melhorando, está piorando, seja em casa, seja internado. E no ambiente com pouco recurso, ela pode ser o que a gente tem às vezes de mais objetivo para te direcionar. E aqui foi um outro assunto que ele comenta no manual, toda essa apresentação, na verdade, dizer como principal base o manual da OMS. Eu achei o assunto interessante, eu não tinha visto ainda esse trabalho. Ele fala, um questionamento que eles fazem, será que a gente está numa nova era da ausculta pulmonar? Aquele quadro dos ruídos adventícios, ele é desse artigo, se vocês quiserem depois eu compartilho também. E o que ele faz? Será que nós estamos numa nova era? Hoje a gente tem estetoscópios que você tem o volume, né? Então você aumenta o volume lá e ele desenha o gráfico no próprio celular. E aí hoje essa tecnologia é vista como um grande recurso, principalmente para a gente atender em áreas onde, por exemplo, se a gente for usar a teleconsulta, em áreas onde a gente não tem médico de acesso fácil, porque a grande vantagem que ele fala é poder gravar o que está ali, compartilhar. E o que existe hoje de grande busca em termos de desenvolvimento tecnológico é a leitura desses sons pela inteligência artificial, né? Só que, ainda bem, né, eu acho que pelo menos é uma esperança para a gente, esse artigo, o que ele mostra? Que realmente a grande vantagem são essas possibilidades maiores, que ele agrega, né, o fato de compartilhar, o fato de você poder escutar de novo, mas a inteligência artificial não consegue muito bem distinguir os ruídos misturados, que é o que a gente, na verdade, tem muito na prática clínica.
Então ele chega à conclusão que, apesar de ser uma tecnologia promissora, ela não supera hoje a ausculta do médico experiente, que está lá treinado, que vai conseguindo distinguir essas situações. Mas eu acho que é um futuro. Eu me lembro uma vez que a gente teve um aniversário da Associação Brasileira de Educação Médica, que a gente fez um congresso no Rio, e o professor Porto, Selmo Celeno Porto, fez a conferência pra gente. Ele é um senhorzinho super moderno, né? Aliás, ele tem um Instagram também bacana, não sei se vocês já viram. E naquela época a gente estava discutindo muito a questão da oximetria de pulso. E aí, o que ele falou, eu acho que é uma questão muito importante, assim, não dá pra gente ser conservador demais, assim, é uma tecnologia a mais. Se a gente imaginar que a gente pode daqui atender uma criança que está no meio da Amazônia, esse recurso vai ser muito bom. É óbvio que a gente está trabalhando com formação, com estudante, com residente, pensando nas falhas práticas que a gente tem hoje, você fica, caramba, agora que as pessoas não vão realmente se interessar em auscultar, ou se souber ou não souber, vão conseguir praticar a medicina do mesmo jeito. Mas eu acho que essas coisas são o nosso desafio, assim, sempre da gente montar o juízo crítico disso, né? Então, acho que é um recurso que pode ser interessante para muitas questões e a gente pode aprender, né, no caminho. E como nós falamos que quase ninguém acha que precisa radiografar as crianças, e é verdade, quando será que a gente pensa assim, indicações que a gente possa, aí esse é para escrever, exemplos de situações onde a gente vai pensar em radiografar. Esse é a mesma coisa no QR Code, viu, Carlinhos? Se você quiser, isso aqui é um QR Code que vai entrar perguntinha no celular. Hã? Sim, é o mesmo. Se a internet estiver funcionando, só de vocês abrirem ele já vai mudar o slide. Aí não precisa rastrear de novo, não. Quer escrever? Sim. Mas aí é uma palavra escrita. Pode ser mais de uma. Se você, vou dar uma cola aqui, tipo, derrame pleural. Situações que você suspeite, assim, que você acha que merece imagem. Piora clínica, ótimo. Isso era legal se tivesse a sala cheia, né? Pra gente ter. Pode colocar aí até 3, se quiser. Mais algum? Tá pensando. Você vê, ele tem a questão do sinal todo, né? Separa. Muito bem. A gente vê piora clínica, prostração, né? Ataque de espineia também piora, murmúrio vesicular diminuído, que a gente pode estar diante, né, também de derrame pleural ou de uma condensação mais expressiva. Suspeita do derrame pleural. E é isso que a gente vê no dia a dia? O que vocês acham? Não, radiografa muito mais do que necessário. Muito mais, né? Exatamente. Exatamente. E o que a gente vê na prática quando essas crianças vêm pra gente, que foram atendidas na emergência e tal, em relação a essas radiografias? Que problemas a gente pode encontrar? Acho que o primeiro problema é que a radiologia está sempre a gente. Exatamente. Está acompanhando. Isso é uma briga eterna. Eu Aham. tenho muitos anos. Eu tenho uma briga eterna com a Secretaria de Saúde junto à outra por causa disso. Eu não vou acompanhar no laboratório, não tenho acesso. Exatamente. A gente tem visto isso. E eu não vou radiografar de novo, porque ela já foi radiografada. Não tem cabimento de ficar radiografando criança o tempo todo. Eu acho que esse é o primeiro grande problema. Sim, hoje eu acho que é o principal, Que né? a gente não tem acesso ao exame do paciente. A gente que vai fazer o Quando o paciente acompanhamento. vai lá buscar,
10 Ou a dias. criança já morreu ou a pneumonia já foi 10 resolvida. dias é o prazo para entregar o exame. 10 dias. Caramba. Alguém que são obrigados a entregar na hora. Pois é. Queixar, eles são o raio-x do paciente. Mas Eu sempre digo isso, exame do paciente. Se o paciente Uma existir, mas época, aí já é assim. tem Não é nós que só na tinham UPA, não. Clínica particular também. Na época eu sugeria para os pacientes, nós Eles assim, podem eu dar deixava prazo se assim, você quiser. não tem, Sem laudo, eles têm que dar na não hora. tem como te entregar o raio-x agora. Fala, pô, mas pede licença e radiografa a tela do computador. sim, Aí eles estava falando proibiram que de fazer isso. Eles proibiram a mãe de fazer isso. Não adianta. sim. Aqui no serviço privado, proibiram aqui, jogar a tela do computador. no serviço privado, não sei se você já pegou criança que eu atendo sua. Eu sempre peço, pega, a mãe pode, porque hoje é digital. A mãe, por exemplo, lá na Cripel, eu falo, pede para mandar para o seu e-mail para você mostrar para a pediatra da mãe. Porque hoje é muito mais fácil. E, quer dizer, eu não sei como é que realmente leva 10 dias, mas eu acho importante que a gente tenha depois esse feedback, porque bom, muitas vezes você, aí eu já estou falando lá da emergência, porque eu ainda trabalho na emergência. Eles acham que é radioterapia mesmo, que tem que radiografar. Se você não, você explica, olha, isso deve ser viral. Vamos então pelo menos fazer um programa primeiro para ver? Não, tem radiografia, tem a menina pneumonia. Como é que é o nome dessa pneumonia que está na moda aqui agora? A TIP. Silenciosa não. Não é um negócio oculto, eu não sei quem inventou essa. A pneumonia oculta. Pneumonia oculta. Pneumonia oculta. E aí você fica no embate com o responsável, né? Então, e assim, é chato. Sim. Você cansa de. Porque você não tem tempo de ficar explicando por que você não quer radiografar. Porque eles já querem. Já chegam lá. Eu vou lembrar o nome da pneumonia, não é oculta não, mas é como eu fosse oculta. E você é radioterapia. Aí eu falo, olha, mas radiografar, aí tem como você ver quantas vezes a criança foi na emergência da Cripel, por exemplo. Você vê quantas vezes, se dessas vezes todas, quantas vezes o seu filho foi radiografado. Entendeu? Você acha que toda vez que precisa radiografar, você está fazendo mal para o seu filho. Sim, isso é cansativo. Na emergência do corre-corre, quanto tempo para você Uma ficar? fila grande, né? As minhas crianças que eu vou bem da Cripel, todas a mãe traz No celular, não é? Enquanto a mãe querer, a Denise não conhece, está casada comigo há 40 anos, ninguém, nem com tortura, lhe faz fazer nada para mim. Nem torturando, ela não consegue. Ninguém torturando me obriga a fazer nada. Eu tenho desafio opositor, não tem chance. Ninguém consegue me obrigar a fazer nada. Nem me matar. Pode me matar, me obrigar a fazer nada. Mas sabe o que acontece? É mentira? Aí o teu amigo vai puxar dele e diz assim, o paciente veio 5 vezes na semana. Eu tenho um paciente lá que vai na Cripel, que faz, já falei com a mãe, se quiser fazer, não faz. 8, 10 raio-x por ano. Na Cripel e qualquer outra clínica. Cada ida é um raio-x. A gente vai. Acesso sim, mas Sim. é uma É. E às vezes sem clínica nenhuma, só tem febre. E tomografia? Raio-x. E tomografia, tem muito? Não, tem 24 horas. Tomografia mesmo. Acho que tem dificuldade aqui de Por ter dificuldade, né? Pois é. Tem sedação e ninguém ceda. Sim. Porque no Rio é outro problema, né? Assim, a não só radiografar muito, como tomografar. E muitas vezes sem local que tem radiologista com técnica pediátrica. Emergência também. Mas mais em adulto, né? Mais em adulto. É, com certeza. É mais difícil. Pelo- A sociedade consegue. É no Rio, não vou dizer nome do serviço, mas que eu sempre tenho que trabalhar lá, que você é obrigado a pedir como quase todas as coisas. Sim.
Então, na verdade, assim, pode ser muito utópico o que eu vou falar para vocês, mas um dos motivos desses nossos encontros, ele pode ser esse. A gente vê, assim, dos nossos encontros sai um mini texto, uma recomendação, uma conclusão que saiu do encontro, para a gente começar a tentar mudar práticas. Pode ser que sensibilize alguém ou não, mas assim, esses problemas precisam ser falados, porque a criança está irradiando muito cabeça e pescoço. Hoje a oncologia, né, é um grande problema de saúde pública. A gente imagina uma criança hoje que vai viver aí até 100 anos, né, que consequências a gente está tendo dessa irradiação toda. Provavelmente a gente não vai estar aqui para ver, mas vai ter gente pagando esse preço. Outra questão importante, assim, que além que aí quando dá para a mãe fotografar com o celular, ela fotografa. Quando acontece dela trazer mesmo a radiografia, muitas vezes a gente está com as imagens de qualidade ruim também. Ou pela condição clínica da criança, que está com febre, está com dor, fica mal posicionada, ou pela própria técnica, né, de como conseguiu obter essa imagem. Então, se a gente parar para refletir num grupo maior de pediatras, a gente vai ver que muitas vezes a gente acaba não usando essa radiografia da criança não grave atendida, né, para tomar decisão. Então, realmente a gente está irradiando muito. E quando... Exatamente, e ainda tem isso, né, que era outra coisa que eu ia falar muito, principalmente se a gente tivesse com os estudantes aqui, que é a rotina semiológica da radiografia do tórax, né, tá bem feita, tá bem inspirada, tá rodada ou não tá, porque o mais comum ela tá rodada e a gente achar que tem um princípio de pneumonia do lado direito do coração. A esmagadora maioria das pneumonias dos raios-x chega... Que legal, que legal. Eu nunca vi perfil, nunca faz perfil, só pega. Pois é, então, e o perfil também, ele tem as indicações, né, específicas. Eu mesmo, quando era aluna da graduação, achava, porque a gente aprende lá que tem lobo que projeta só para o posterior. Não, então eu estou pedindo, eu quero ver, e nem sempre ele é necessário. A gente precisa saber quando precisa, mas quando precisa tem que fazer, né, porque não... Exatamente. E a questão que você comentou da pneumonia oculta, o próprio manual fala disso. Eu não me lembro se ele usa esse termo, mas eu acho até que usa oculta mesmo, sim. Mas o que ele é? É coisa do nosso dia a dia, porque é um nome mais novo. Mas é aquela criança, principalmente, que tem febre, que está irritada, em mal estado geral, com dor abdominal, por exemplo, e quanto mais jovem for a criança, pode acontecer dela estar com pneumonia. Mas aí é aquela radiografia que você faz pela dúvida, mas não por via das dúvidas. Você faz porque você tem uma dúvida concreta. Eu estou com uma criança pequena, com condição clínica ruim, pode ter uma pneumonia importante se a gente tem às vezes uma consolidação de um lobo inteiro, pode não estertorar, né? Mas assim, a gente que é pediatra até... Você fala assim, não, nem é compatível. Exatamente, e o pequenininho de fato pode oferecer mais dificuldade no exame físico, pela condição que chega na emergência. Mas essas coisas acabam virando uma regra, né? É isso. Você vai perceber... Como é seu nome? Rosana? Lohana, prazer, Lohana, muito bom ter você aqui. Você vai escutar muito isso, assim, às vezes a gente lê um guideline, a gente está falando aqui de assuntos que estão no guideline da Organização Mundial de Saúde, e a gente pega um termo e ele fica uma peça solta dentro de um quebra-cabeça. Eu acho que a grande questão é a gente pensar criticamente, né? Então, assim, essa é aquela pneumonia que pode existir. Você fala, caramba, tem essa pneumonia, imaginei, a criança nem imaginava, mas você percebeu que a criança estava grávida. Né? É diferente a situação. Então ele é só, aqui eu até coloquei, né, uso recomendado em casos de pneumonia grave ou dúvida diagnóstica, mas é dúvida diagnóstica e não por via das dúvidas, que eu falei. Então um fator de confusão, por exemplo, a criança tem uma doença de base, tem uma fibrose cística, é um imunodeficiente, você sabe que já teve um abscesso pulmonar, é uma outra história, às vezes você não vai conseguir distinguir pela clínica sozinha. E como já responderam também ali na questão da piora clínica. É importante quando a gente quer avaliar qualquer complicação, como por exemplo derrame pleural, uma suspeita de um abscesso, e ela tem uma limitação também, além dessas irradiações, que nem sempre está disponível em locais onde a gente precisa agir para poder ter impacto na mortalidade de pneumonia, como locais de difícil acesso. Até quando a gente radiografa, às vezes a gente vê isso daqui, né, que é uma imagem de uma opacidade arredondada, que a gente fica na dúvida
se tem um tumor, se é uma pneumonia. Aí aqui sim a gente vai fazer a sugestão do Carlindo lá da radiografia em perfil, que muitas vezes também é suficiente para tirar essa dúvida, porque quando é o lobo, você fica claramente aqui, né, aqui é um segmento do pulmão, que fez uma imagem caprichosa e não é uma imagem realmente de tumor, que aí a gente pensaria em tomografar. O que a gente vê muito também é assim, tá diferente, não, vamos para tomo. Né? As pessoas pouco usam. A radiografia, uma para tuberculose, que ajuda muito, mais paciente maior, que a gente não vê mais quase ninguém fazer, é a apicolordótica, né? Para tirar a escápula da frente, mas a radiografia ainda é um exame que nos ajuda muito, né? Eu não trouxe trabalhos aqui de ultrassonografia pulmonar, mas eu trouxe a conclusão do Gadinelli. Ele é baseado em muitas revisões associadas, quase todo assunto tinha revisão com meta-análise na referência. Agora, ela cresceu muito, né? A questão do uso da ultrassonografia de tórax a partir da pandemia, e ela realmente é um exame, tecnicamente, com uma boa sensibilidade e especificidade, mais sensibilidade que especificidade, mas com boa sensibilidade e especificidade para detecção de pneumonia. O problema que a gente tem hoje, ela serve principalmente para consolidação ou derrame, né? Para a gente tentar avaliar, só que ela tem dois problemas. Um, que ela é técnico dependente, e outro assim, que você não tem muito como uniformizar um treinamento. Então os trabalhos, eles não mostram evidência, provavelmente por limitações técnicas. Então a OMS não recomenda como rotina ultrassom de tórax, mas ela fala sim que pode ser um exame muito promissor, principalmente em locais que você pode ter também acesso mais fácil só ao ultrassom. Existem ultrassons portáteis, que é isso, se a gente for fazer um trabalho numa comunidade, a gente consegue levar. Mas é uma outra coisa que a gente vai ter que fazer curva de aprendizagem. Cada vez mais tem em adulto, então tem muita gente, né, fazendo e estudando ultrassom diagnóstico de pneumonia, inclusive hospitalares, né? E a tomografia, a gente pensar só realmente nos casos de complicação, ou nesses pacientes com mais dificuldade de diagnóstico, como no imunossuprimido, que pode ter pouca manifestação clínica, uma dissociação clínica radiológica. Você quer alguma coisa, Carlina? É de iPhone? Ah, não, o meu é Samsung. E na resposta... E aqui na resposta inadequada ao tratamento. E uma lembrança, tinha uma coisa que eu conversava muito há muitos anos atrás. Eu trabalhei lá no Hospital de Saracuruna, que eu dei aula numa faculdade lá de Caxias, e pegava demais criança com pneumonia grave, que fazia empiema, que tinha os quadros horrorosos e que depois a gente fazia o diagnóstico de tuberculose. Eu me lembro algumas vezes de ter conversado com o professor Clemac sobre isso também. E muitas vezes as pessoas ficam com a ideia, não, a tuberculose é outra forma de apresentação, é outra doença. Esse trabalho é bastante interessante, ele não é tão novo, ele é de 2015, mas é um estudo grande, feito com 3.644 pacientes com gravidade que morreram por pneumonia aguda, né, por tuberculose, né, em crianças mesmo, por pneumonia aguda. E o que eles viram? Nesses exames feitos pós-mortem, culturas de tecido que eles conseguiram e tudo, chegou a ter 7,5% de diagnóstico de tuberculose nesses 3.644, quer dizer, não é tão pouco paciente assim. Então ele faz um alerta que não se pensa muito no diagnóstico da tuberculose diante da apresentação da pneumonia aguda, principalmente nas crianças pequenas, que são, por sua vez, as mais vulneráveis, com mais risco de morrer. Então, lembrança desse diagnóstico, que ela pode ter essa apresentação também aguda, e ela pode favorecer também uma superposição de pneumonia aguda por outro agente, como nesse caso do estáfilo, por exemplo, ou de uma comorbidade também adjacente que pode piorar e aumenta o risco de mortalidade pela pneumonia secundária. E aí esses estudos mostraram, né, que havia tuberculose nessas crianças que faleceram com pneumonia grave, e que a gente tem uma certa limitação de métodos, né, pela própria carga de doença pediátrica. Então a gente tem que estar não só pensando sempre na possibilidade de tuberculose nesses casos mais difíceis, como procedendo realmente à investigação em busca. Hoje em dia a gente está um pouquinho melhor na questão
de recursos, né? Com o teste molecular e tal. Essa acho que é a última brincadeira da gente, se vocês quiserem. Assim, o que a gente mais prescreve no tratamento ambulatorial da criança com pneumonia? Se quiser pegar aqui o QR Code, ver se vai dar. Conseguiu? Não responder, pode falar, aí a gente comenta. Lembrando que a gente está com foco da criança atendida, né? Sem gravidade, tá? Com a pneumonia comunitária, que você fez o diagnóstico simplesmente de pneumonia. Muito bem. Nenhuma resposta está errada. Os antibióticos, como escolha, os antibióticos todos são possíveis, mas nesse foco que a gente tem realmente da criança com a pneumonia não complicada, o mais recomendado é o antibiótico de espectro menor e maior resolução, que é a amoxicilina. Esse manual da MS destaca muito isso e tem no artigo, não sei se vocês conseguiram ler, tem o nome, né, desse movimento mundial, que é da questão da prevenção da resistência antimicrobiana e de germe multiresistente. Eles ficam monitorizando muito isso, assim, para as doenças em geral que a gente usa a melhor opção, com menor espectro e por menos tempo. Então eles enfatizam aqui, como também no manual da própria Sociedade de Pediatria, né, a gente tem aqueles boletins, eu até coloquei no slide da Sociedade de Pediatria, o último de pneumonia de 2022, também enfatizando que a primeira escolha deve ser a amoxicilina. E o que a gente vê? Você está em que fase do curso? Ah, legal. E o que você vê fazerem muito de pneumonia? Se você for conversar com um vizinho, com um amigo, o que você acha? Quando eu estava fazendo estágio no hospital lá no Pedro, chegava, né, o pessoal que vinha do sistema de regulação, quando chegava a criança, era, tá com febre? Sim, não. Se tivesse com febre, poderia passar azitromicina, por isso que eu marquei azitromicina, porque eles ainda não estavam usando o guideline que saiu. Uhum. Então, essa adequação, né, do Sim. está começando, agora esse movimento agora chega no Brasil. Muito interessante você trazer essa resposta, porque assim, é o que a gente mais vê hoje, duas situações. Eu, pelo menos, não sei se eu acho que é difícil a gente receber criança que com uma pneumonia na emergência que vem só com amoxicilina, né? A imensa maioria ou vem com amoxicilina com clavulanato ou vem com azitromicina. O que aconteceu com a azitromicina? A azitromicina, ela cobre pneumococo também. Então, ela começou a ser uma prática de anos atrás e foi um dos primeiros antibióticos de posologia de tempo curto. E aí a grande febre ficou o pessoal usando para tratar sinusite, né? Vou tratar sinusite, tomo só 5 dias, uma dose só, a adesão vai ser melhor. E aí começou esse uso indiscriminado. Hoje, assim, ainda tem outra questão que surgiu e que também virou uma epidemia, não sei se vocês estão vendo, são crianças com sibilância de difícil controle, porque foi uma herança que começou na fibrose cística, quando evidenciaram que crianças com pneumonia e colonizadas por pseudomonas tinham menos exacerbação da doença usando a azitromicina 3 vezes por semana, como imunomodulador. Isso não é tratamento antibiótico. Isso depois, essa evidência foi extrapolada para as bronquiectasias não fibrocísticas e que também viram esse resultado. Hoje virou uma moda. A gente tem muito bebê, criança pequena com sibilância de difícil controle por infecção pós-viral, aquela hiperreatividade pós-viral. Às vezes está na creche, tem criança pequenininha, vai fazendo uma infecção atrás da outra. E aí as pessoas falam, não controla provavelmente porque são várias exposições. E aí também é muito frequente a gente pegar a criança usando azitromicina. Grande problema hoje, a questão da indução de resistência, e aí pneumococo, os Estados Unidos principalmente alerta muito isso, a quantidade de pneumococo resistente que surgiu depois desse uso maior da azitromicina. E hoje o grande foco, né, como eu falo com os alunos daqui, vocês vão pegar uma era da medicina muito diferente da nossa. Vocês vão usar muito mais as disciplinas que vocês fazem no básico,
Eu brinco até, eu falo, vocês ficam falando que no básico a gente não é médico, vocês estão fora de moda, porque a gente podia falar isso, vocês não. Porque tudo que você vai estudar hoje é diagnóstico molecular, é terapia gênica, é microbioma, e aí o que a gente vê? A azitromicina afeta dramaticamente o microbioma intestinal. E isso aumenta muito o risco de gravidade, de pneumonia e de mortalidade. E ele destaca isso no manual também. Então é bem interessante que não é só uma questão de opção. E a gente vê muitas vezes na prática pediátrica, assim, nenhum problema, todos nós passamos por isso. Quanto mais jovem a gente é, mais medo a gente tem de errar. Então, a gente tem nas emergências muito mais gente jovem dando plantão e começa essa consequência toda, né? A amoxicilina com clavulanato pode vir a ser uma opção boa para pneumonia. Quando que ela vai ser? Quando a gente tem uma criança um pouco mais grave, que você vai pensar também em agentes produtores de beta-lactamase, né? Como hemófilos, como Staphylococcus aureus, que não é o mecanismo de resistência do pneumococo. O pneumococo, ele é proteína de superfície, né? Então ele dificulta a adesão ali a entrada do antibiótico. Então, o próprio mecanismo de proteção do espectro que a associação do clavulanato potencializa da amoxicilina, ele não combina com a resistência que é natural do pneumococo. Só que essas práticas, muitas vezes, elas vão acontecendo de uma maneira quase sem a gente saber por quê, não é? Vira uma moda. Tem outra questão que não dá para deixar de falar, que é a pressão da indústria farmacêutica também, né? Então a gente tem que cada vez mais estar atento para isso. Quando a gente vai tratar essa criança não grave, a gente acaba tendo isso aqui muito automático na cabeça. Os pequenininhos, que não são foco da nossa discussão, né, tem outro perfil, recém-nascido, principalmente estrépito do grupo B, gram-negativos do trato geniturinário materno, todos eles já começam a ter vírus. No pequenininho, o vírus social respiratório é uma preocupação grande. Agora, em todas as idades, a gente vai ter vírus e pneumococo como principais causas, né? Mais para frente, entra também na criança maior de germes atípicos o Mycoplasma pneumoniae. Então, o que o manual reforça? Não, sem problema. E que também está nessa... essa imagem é do último Kendig, né? Mas ela não tem nada de novidade, que é o nosso livro é o nosso Papa da Pneumologia Pediátrica. Então, assim, o que a gente vê? Sempre a preocupação ou é vírus ou é pneumococo. Aí a gente falou aqui, né? De repente eu vou querer fazer tal exame para ver se é vírus ou se é bactéria, que é outra dúvida comum. Cada vez mais os estudos estão mostrando, e aí foi outra coisa que da pandemia para cá cresceu demais, as infecções são muitas das vezes polimicrobianas. Chega em torno de 75% dos atendimentos de emergência, as crianças têm ou mais de um vírus ou vírus com bactéria, e isso na imensa maioria das vezes não é problema. Quando que a gente vai precisar desse diagnóstico? Na criança grave, que internou grave, que foi para o CTI, que pode ser que aquele vírus tenha algo tratável, como uma influenza, né, numa questão dessa, mas na boa parte das vezes não vai fazer diferença. Essa criança não grave também não vai. Aí é outra consideração que a gente tem que fazer, que tem pressão também de interesses financeiros, né? Que é a questão da epidemia de pesquisa de painel viral, né? Não sei quanto sai hoje, mas assim, há um tempo atrás era em torno de R$ 1.500 um exame desse na emergência. Se a gente pensar na saúde pública, até no privado, né? Qualquer um de nós já está quase que não consegue mais pagar plano de saúde. Então são práticas que a gente precisa estar pensando, né? Hemófilos, hoje a gente tem basicamente hemófilos não encapsulado, principalmente, né, por causa das crianças vacinadas, e a gente tem no decorrer das décadas uma mudança muito grande no perfil, tanto de pneumococo como hemófilos. Hemófilos a gente quase não vê mais, e o pneumococo, se a gente pega a história nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, a gente foi tendo prevalência de sorotipos mais graves, muitas vezes não cobertos pela vacina. Então a gente passou a ver mais pneumonia internado, que antigamente a gente raciocinava, não, essa deve ser estáfilo. Então pneumonias necrosantes, pneumonias com derrame pleural complicado. Então essa é uma luta constante, né? A nossa referência da Sociedade de Pediatria, ela é muito semelhante a esse manual da OMS. A última versão dela é de 2022. Hoje o nosso assunto é esse, das pneumonias não complicadas. Aquela que a Fátima foi relatora? Isso.
Isso. E ela também tem, da mesma época, a de pneumonias complicadas, o mesmo boletim. Aí, se vocês quiserem, a gente compartilha lá no grupo. Além da questão do antibiótico, óbvio, a gente tem outras medidas, né, como a hidratação adequada, monitorizar os sintomas, isso é bastante importante. O retorno de 48 a 72 horas, que esse, sem dúvida, a gente tem uma limitação dependendo da situação social, da distância da unidade onde a pessoa vai, mas que a gente deve recomendar sempre que possível. E isso, algumas vezes, essas situações sociais também são motivo para prescrição indiscriminada de antibiótico. A pessoa fala, mãe, não vai ter dinheiro para voltar, melhor eu passar do que... Então, assim, óbvio que nem tudo é perfeito na prática e tão simples, né? Lembrar do tratamento sintomático e de manter as vias aéreas desobstruídas. Esse trabalho eu resolvi trazer também porque era uma questão que achei muito interessante, foi um estudo epidemiológico feito no Brasil, a partir da introdução da vacina pneumocócica. O que eles queriam ver é o quanto a vacina modificou no perfil da mortalidade por pneumonia. E é aqui que a gente vê, talvez não dê bem para ler, mas aqui a gente está nos anos 80, aqui 2010, foi quando entrou a vacina pneumocócica, a pneumo 10 valente. A gente teve a 7 um pouquinho antes, né? Mas aqui que eles começam a medir. E aí o que eles viram? Que de 80 para cá, quer dizer, muitas das questões que mudaram foram decorrentes das outras medidas. Então, quando a gente fala de prevenção, além da importância vacinal, eles colocam sim que teve um impacto importante da vacina, mas que teve isso, uma mudança de sorotipos e uma importância de estar sempre desenvolvendo. Olha que interessante, esse númerozinho aqui é o IDH, né? E aqui, ó, muito baixo IDH, o vermelho escuro, e o melhor IDH é azulzinho. Existe uma correlação direta, conforme vai aumentando o IDH, vai diminuindo dramaticamente a mortalidade por pneumonia. Para ver como o nosso país é extenso, e a gente discutir pneumonia como saúde pública, tem que transitar por todas essas definições, essa racionalidade, né? E aqui o que ele fala, ó, programa de alimento na escola, que modificou, né, que agora as crianças estão melhor nutridas, né? Programa de promoção do aleitamento materno, programas específicos de saúde da criança, a própria criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, com acesso a atendimento, programas de comunitários, trabalhadores da comunidade em geral, e depois de saúde da família, a introdução da vacina por hemófilos, programa de redução da mortalidade materno-infantil e por aí vai. Então, todas essas questões que foram acontecendo, como o desenvolvimento de IDH, com saneamento, com essa coisa toda, somaram nesse impacto que a gente vê nesse espaço dessas décadas aí de 80 até 2010. E esse é o retrato que a gente tem, por isso que eu falei, se a gente pensar num recurso como a história do estetoscópio digital, se a gente está atendendo uma criança aqui da Amazônia, talvez seja um recurso bastante interessante, né? Os jovens vão usar muito como moda, né? Então, assim, não tem muita novidade, vai ser basicamente uma atualização. O diagnóstico da pneumonia ambulatorial deve ser eminentemente clínico. É importante que esse diagnóstico seja oportuno e o tratamento adequado, que é outro problema que a gente vê, né? Às vezes a criança vai 3 vezes na emergência para sair algum diagnóstico, né? O uso dos exames complementares deve ser criterioso. A gente... muitas vezes não precisa de exame laboratorial. Basicamente você vai precisar para a criança que você está em dúvida se vai internar, pensando em gravidade. A gente viu lá até que aquela dúvida de vírus ou bactéria às vezes não ajuda muita coisa na criança não grave, né? A gravidade do quadro, que deve ser um grande peso aí na tomada de decisão. Não devemos fazer as radiografias de gravidade. E uma questão interessante, aliás, eu acho que quando eu deletei algum outro slide, porque assim, o que ele fala? O uso da amoxicilina, quanto tempo a gente trata, em geral? 10 dias, né? A gente sempre teve essa prática, e aí eu fui rever o outro boletim da Sociedade de Pediatria, era de 2018, ele já falava em 7 dias. Esse agora, de 2022, ele fala em 7, mas se a criança melhorou, você pode tratar 5. E o da OMS é categórico, são 5 dias de amoxicilina
na dose de 50 kg dia, que é outra coisa, né, que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo dose muito mais alta de antibiótico, até a moda lá de combinar o clavulanato. Você pode até fazer quando tem resistência do pneu, que não adianta o clavulanato, você tem que dobrar a dose. Exatamente. Quando você está pensando na resistência, aí a própria da OMS fala na faixa de 40 a 80 por quilo. E aí quando a gente aumenta, por exemplo, aquelas condições clássicas, né? Criança em creche, tem um monte de otite, tem um monte de coisa, você está pensando numa possibilidade menor. Por que na pneumonia especificamente, a gente não tem tanta preocupação do dose? Porque é um órgão extremamente mais perfundido. Então, a entrada do antibiótico à ação costuma ser bem melhor do que no otite, por exemplo. Não sei se você viu, porque eu achei, tem um trabalho de Campinas que eu não achei, que eles preconizam dose única de amoxicilina, você viu? Não, eu não vi. Mas dose única só? Porque uma coisa que o manual da OMS comenta também não, aí eu acho que é demais, né? O que o manual da OMS fez, porque ele pega várias evidências, ele mediu a resposta clínica da criança e o risco de complicações até 14 dias da evolução do quadro. E aí ele conseguiu com segurança dizer que 5 dias é seguro se a criança está com sinais que está bem. Se você acha que não está, aí é isso, é decisão clínica, porque ele valoriza muito a questão da revisão, né? Mas na preocupação de resistência antimicrobiana, tudo, eles falam muito disso. E o macrolídeo, né, a azitromicina e tal, usar quando há suspeita de pneumonia típica. E a suspeita de pneumonia típica, ela tem um espectro clínico diferente, né? Um quadro às vezes mais lento, uma manifestação extrapulmonar, como no micoplasma, que a gente pode ter otite e outras questões, né? Então essa foi a ideia. Obrigada aí por vocês estarem aqui e escutarem. E eu acho que esse papo era basicamente para a gente poder entender o artigo. Vocês conseguiram dar uma passada? Vocês querem beber uma água, ir no pipi? A gente bate um papo aqui uns minutinhos? O artigo não tem... Agora ficou fácil de ler, só pelo resumo a gente já resolve. Alguém quer comentar? O que viu? Então, assim, esse artigo é do Journal of Pediatrics, né, que é a revista referência nossa da Sociedade Americana de Pediatria. É um artigo bastante novo, foi de 2024, não me lembro exatamente o mês. Ninguém quer falar com o que percebeu? Eu recebi na hora que você... Ah, não viu? Vocês viram o artigo? Eu te passei no... Não tem... Comecei, mas não terminei. Tá. Não. Cheguei tarde. Você mandou? Mandei no seu WhatsApp. Mas não tem problema não. Qual é o resumo da história? Quer dizer, esse é um artigo que pega esse conhecimento atualizado e aplicou numa área dos Estados Unidos. Porque como eu conversei aqui com vocês, e assim, que eu falei, pode ser utópico, mas eu acho que é o sonho que a gente consiga, de alguma forma, colaborar para as mudanças de prática do que vocês trazem, né, de problema de Cabo Frio, e a gente melhorar a formação dos alunos também. Ele mostra o quanto é difícil as práticas mudarem. Isso que você falou, a gente tratou pneumonia por 10 dias, a vida inteira. Cadê coragem agora para você tratar só 5 dias? Então isso é humano, isso é da nossa trajetória, da nossa história, tudo é muito legítimo. E aí aqui eles pegam uma área dos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho com pediatras, com médicos de família, pessoas que atendem crianças na comunidade, também com pneumonia tratada fora do hospital, né, um tratamento ambulatorial, e eles fazem primeiro uma avaliação, a gente pode ler até pelo resumo, eles fazem uma avaliação de como eram essas práticas. Aí a maioria das crianças eram radiografadas, a maioria das crianças não usavam amoxicilina, eram antibióticos de espectro maior, e eram tratados, quando ele pega a média aqui de tempo, 9,9 dias. Aí ele faz uma estratégia de capacitação na saúde pública, e aí ele tem na primeira aferição uma resposta com alguma melhora dessas práticas, seguindo o que os manuais recomendam, mas ainda bem inferior ao que eles queriam.
E numa outra capacitação mais ampla, eles começam a ter uma resposta um pouco maior quando pegam uma média, depois da fase 2, de tratamento por 6,8 dias, né, e com predomínio de amoxicilina. Se não me engano, radiografia ainda é um certo problema. Aí ele faz alguns destaques, né? Uma coisa que eu não sei a tradução, qual é esse antibiótico stewardship, isso que ele fala que é um movimento mundial. Eu sei que a Sociedade de Microbiologia tem uma preocupação enorme com isso também. Então é um movimento mundial para as mais variadas infecções hoje, que eles estão mudando as práticas de saúde pública, tentando medir o uso dos antibióticos nas condições variadas, a prescrição de antibiótico apenas quando necessário, minimizando os erros diagnósticos das condições tratadas com antibiótico, ajudando na escolha correta da droga, da dose e da duração do tratamento, e o grande foco é a redução de resistência antimicrobiana e essa relação que tem das complicações do quadro na saúde humana mesmo também, por essas alterações de microbioma e tal, né? Ele fala que o benefício aqui é diminuir a redução, essa resistência antibiótica, diminuir a frequência de infecção pelo Clostridium difficile, reduzir os efeitos colaterais às drogas também e melhorar a evolução da... Oi? Sim, exatamente, então colite pseudomembranose. E aqui ele fala, desde essa publicação, ele mostra que assim, usos mais curtos, que ele está falando dos manuais, da mesma forma que o Brasil tinha referências de guidelines de pneumonia muito antigos, americano, o inglês também são da faixa de 2011, mais ou menos, até está saindo esses novos. E aí ele fala que de lá para cá, surgiram muitas evidências que esse encurtamento do uso da amoxicilina para tratar a pneumonia já se tornou uma coisa mais robusta, né? Outra coisa que ele fala do micoplasma, da suspeita da azitromicina, porque ele comenta desses riscos da azitromicina, ele fala que a maioria dos casos de micoplasma resolve mesmo sem tratamento, né? E que a azitromicina degrada o microbioma intestinal e pode também, muito mais do que as penicilinas, né? E que pode ter essas consequências de gravidade e tal, por isso que eu vi num outro material. Mas ele fala que assim, há uma grande diferença entre você ter evidência de tratamento correto e a mudança prática na realidade, por conta de toda essa cultura. Então, que a maioria das crianças que precisam ser tratadas com monoterapia, assim, isso depende dessa capacitação toda. Aí depois ele descreve aqui mais detalhadamente como foi essa questão da fase 1 e fase 2 e conclui da questão pelos 5 dias de tratamento como a principal prática, essa questão que a gente já falou do antibiótico. Então, assim, é uma outra forma da gente ler isso aplicado na saúde pública. Então, assim, porque às vezes a gente vê uma aula ou lê uma informação nova, a gente fica muito assim, né? Mas isso saiu de onde? Então, eu achei bacana que esse artigo faz isso, e se fizer tanta, né? Como faz sentido que faça tanta diferença para a saúde pública, eu acho que a gente vai ter que estar conversando disso em tudo que é lugar, né? Eu acho que depois que houve um controle, houve esse controle especial, houve uma melhora também nisso, porque as pessoas tinham em casa antibiótico e davam ali. A minha sogra, ela tomava eritromicina, porque ela era fumante, fumava horrores, e tomava eritromicina, eritrex, suspensão. Profilático. Eu vejo ainda as pessoas compram antibiótico na farmácia igual compram na Coca-Cola. Sem nada. Tem rede de farmácia aqui, gente, no centro. Tem rede de farmácia aqui. Eles compram um pouco mais para poder vender sem receita. Não só antibiótico, Qualquer remédio. Qualquer remédio remédio. mais caro. Hoje em dia, você tem uma farmácia cada prédio. Qualquer remédio. São desafios agora, né, que a gente tem pela... Uma E coisa que me tem muita impressionou, farmácia dessa aqui, né, gente? uma coisa que me impressionou, Mônica, não sei se você viu,
As coisas que não me preocupam nessa cidade de pneumonia, antibiótico, absurdo de antibiótico e o absurdo das imagens. O protocolo de pneumonia, eu vou falar o nome porque o protocolo dele está na internet, do Albert Einstein, e pneumonia comunitária tratada ambulatorialmente, eles fazem 10 dias de amoxicilina com clavulanato, 90 miligramas por dia. É isso que eu te falei. É o protocolo deles para pneumonia comunitária. Eu vou até achar, isso eu acho. E para criança? Será que o pneumococo lá já está... Beleza. Já tá, gente, que A eu amoxicilina desisti com clavulanato Eu não sei tem que nenhuma não sei. eficácia em pneumococo. Eu sei, clavulanato. Se for adulto, existe uma outra questão, assim. Você é pediatra. Não, e pediátrico pior ainda, né? Mas assim, você vê que a pressão da indústria farmacêutica, basta ver que lançaram o clavulin mais concentrado na moxicilina, né? Com menos clavulanato, que as crianças faziam diarreia antes, e quando começa a se falar... Eu não vi isso ainda não. Não? Já... Menos. O clavulin 600. Já tem, porque o que aconteceu? Quando começaram a falar de pneumococo resistente, que nem era muito uma preocupação no Brasil, veio a história, o que muda é a concentração inibitória mínima. Então, se eu estou tratando a amoxicilina de 50, eu passo para 80, para 90 e eu vou resolver. As pessoas começaram a fazer isso com o clavulin e as crianças não toleravam, a maioria, por diarreia. Aí eles lançaram o clavulin 600, que tem a concentração maior de amoxicilina, mantendo o clavulanato, para que essa prática acontecesse. Se a gente está falando de tratar otite, os guidelines de otite são diferentes, por conta que eu falei, a penetração é diferente. Agora, para pneumonia não faz sentido. E as coisas viram uma prática. Os protocolos todos mostram que a resistência do pneumococo não mudou nada, faz Exato. ou mortalidade de pneumonia. Não tem porquê. Mas eu acho Agora, o que me choca muito é a imagem. A imagem tem os dados que são desesperadores. São. E eu até notei, ela tem que falar, eu tenho uma vez um congresso também de falar sobre uso abusivo de imagem. Tem um trabalho da Austrália, que saiu no British, que é a tomografia em crianças e adolescentes. Analisaram 11 milhões de pessoas, das 11 milhões, 600, tudo crianças e adolescentes, 680 mil tinham feito exame de imagem de tomografia. Acompanharam 9 anos e meio nos expostos e 17 anos nos controles. Quem fez TC, a cada tomografia aumentava em 16% o risco de câncer. E esse risco alto demora 15 anos para reverter. Só que a cada 15 anos já tinha feito mais 10 tomografia. Sim. Então esse risco não acaba. É um absurdo. Por isso que eu falei assim, vocês que são mais jovens vão tratar, né, crianças aí pequenas que vão viver tanto tempo, tem que ter muito essa preocupação. Eu estava pensando com um cara que amigo é difícil dizer isso, mas é um cara que eu conheço há 50 anos, mais ou menos, 45, foi o tempo que tem de formar. Ele estava falando que ele tinha comprado uma toma uma ressonância de 7 milhões de reais. Óbvio que ele vai ter que fazer ressonância. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem uma... Se não fizer todo dia de todo mundo, não vai. Eu vou te falar assim, como... essa é a... 7 milhões. Você gasta todo dia. Então, a manutenção é que é mais muito cara. Hoje eu acho que a gente tem uma questão, e você vai ver se você concorda com isso, além do desafio que a gente sempre teve da indústria farmacêutica, que hoje é um pouco mais controlado com a questão da Anvisa, a gente passou a ter do business na saúde, as grandes empresas, as grandes tecnologias, e é isso, assim, você cai, é tudo um protocolo, você entra lá, você caiu, escorregou em casa, caiu no chão, você vai fazer tomografia dos pés à cabeça. E na parte da educação também, isso associado ao business educacional. Então, assim, a gente está perdido. Mas a Denise sabe, todo dia está de laboratório, ela vai sozinha. Eu mesmo usando eu mesmo usei. Olha só, outra coisa também de imagem que eu estava vendo, é uma coisa que me
pessoas ficam assim, não pode ir na praia, tem que usar filtro solar, tem que não sei o quê. Eu estava vendo, levantando e tal. Quando você faz um raio-x de tórax numa criança, são 10 dias de exposição à luz solar seguida. Quando você faz um TC de cabeça, é 243 dias. E quando você faz um TC de abdômen ou pelve, são 2 anos e meio. Então a gente não pode ir na praia, mas pode fazer um raio-x de tórax a cada mês. Pode fazer uma tomografia de abdômen todo ano, porque eu estou com dor, a criança está com dor de barriga, está com dor porque estava com gás e faz tomografia. Sim. Eu sempre que eu fui emergência do Hospital Famoso do Rio, que eu passei por situações de barro da velha. Teve um dia que a médica comigo, para ser minha neta, fez um eletro, né? Ninguém sabe disso, ela foi parar no Rio, estava no conselho na época, passei mal no pernada, fui para o hospital com 11 anos, quase disso. Aí ela estava com dor, uma dor precordial muito forte. Aí eu cheguei lá e falei, o cara que fez atrás falou, vai pro braço? Eu falei, não vai no lugar nenhum, tá sem dinheiro. Aí eu falei, você não vai pro braço, não é infarto. Eu falei, obrigado, tá bom, tô tranquilo. Eu falei, tô tranquilo. Aí veio a médica. Aí ele falou, posso fazer um eletro no senhor? Não, precisa de novo, não falou nada, não quero nada. Eu falei, pode. Ela mandou a menina fazer o eletro, ela fez, ela veio com uma cara de má notícia. Eu falei, que cor? Tem infarto, alguma coisa? Ela falou, não, mas o senhor está com uma taquicardia supraventricular. Eu falei, filha, aí eu tive que dar eu falei, filha, não. Como é que o senhor sabe? Eu não tenho taquicardia, eu sei, eu sou médico, não estou com taquicardia nenhuma. É o que eu estranhei, um ataque supra sem supra. Não sei se um ataque supra sem taquicardia. Aí eu falei, vem cá, tem médico. Falei assim, tem médico no hospital. Já estava mal de carro. Falei, tem médico no hospital. Ela falou, tem um cardiologista, eu botei, chama para mim. O cara veio, pediu desculpa, o eletro estava mal regulado. Ele corrigiu o eletro, ele rodou o eletro. Falou, você não tem ataque cardíaco, não, eu sei, não sei o que fazer. Mas aí não tem nada, mas essa dor precordial, você quer fazer uma curva de troponina, vamos fazer né? Tudo bem? Eu sei que foi assim. Ela coitada, foi até lá pro Rio, pro Gustavo e tal. Mas fui diagnosticado com um ataque super sem taquicardia. Então, esquece. O hospital famosíssimo. Estou quase dizendo famosíssimo. Ela sabe. Você ia comentar alguma coisa? Mas hoje fazer uma anjo descer lá não é nada. Eu queria fazer uma anjo descer lá não é nada. Eles não querem saber da gente clínica, eles vão aprender direto com o máximo. O que ele falou é muito importante. A gente, pelo menos a minha geração agora que está entrando, a gente observa muito nas redes sociais um movimento que é os médicos não estão passando os exames que os pacientes estão pedindo. E muitos desses exames são TC, são raio-x. Imagina você fazer isso o tempo todo, imagina você ter uma infecção de repetição e você faz isso 3 vezes. Eu sei que eu tenho amigos que trabalham lá. Na emergência, você tem que pedir tomografia, você tem que pedir ressonância, porque senão você não consegue manter o fluxo de caixa. Exatamente. E acaba perdendo o emprego. Que às vezes é o protocolo que o preconiza. Não, tem isso aqui, vai ter que São Paulo isso é passar. muito forte. São Paulo é muito forte. Tem que É a forma de dominar, né? Esse é o padrão da medicina americana, né? Tem trabalhos sérios, se vocês fizerem, depois tem vários trabalhos que mostram 76% dos diagnósticos são feitos só com anamnese. 12 a mais precisam do exame físico, 11 vão precisar de exame. Sim. Complementar, 1% ninguém faz. É verdade. Você queria comentar? Tá? Eu queria falar o máximo de ideia possível. Tem uns 5 minutos. Agradecer primeiro a oportunidade, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então eu vi lá a permissão para outros profissionais. Então, claro, é muito bem-vindo. Essa situação. Então, assim, só os pontos que vocês falaram foram
bem relevantes assim, na minha visão do médico. Eu acho que a gente se entrelaça em um fator que é o paciente, né? Tratando-se de multidisciplinaridade e linkando com o artigo, ali quando eles foram avaliar em questões multivariáveis, eles regularam na análise estatística cotidiana. E assim, falando como profissional mais de dor crônica, a gente está percebendo que nas análises multivariáveis, umas situações preceptoras e mediadoras são fatores psicossociais. Então, assim, ligando com a parte de cultura que vocês falaram e da premissa do encontro, se a gente pesquisar artigos com behavior, e nesse caso ali, Mother Children e botar neuro com asterisco, enquanto você está falando, até pesquisei, tem lá, acho que em Bangladesh, e eles já fizeram. Então, se a gente conseguir entender também a parte do entendimento do paciente, porque até um dos primeiros slides que você botou, que é a questão que também, que como eu sou de um do esporte, e agora eu estou mais nessa área hospitalar, eu tenho muita cabeça também preventiva. Então ali você botou no momento de mortes preveníveis. Talvez eu possa estar... É isso mesmo, isso mesmo. Então assim, prevenível é o fato, acredito eu, que a pessoa faz antes de nos encontrar. Então essas situações que foram expostas no vou repetir, mas que a pessoa faz por si mesma, o tanto que ela tem expectativa de quando vai, e às vezes se a gente não fazer o mais que é o errado, mas só que na cabeça dela é o certo, e aí é uma conversa bem ampla, mas o ponto principal que eu quero botar aqui, porque às vezes já está acontecendo esses discursos de behavior externo, e na área que eu sou mais a gente está percebendo muito isso, porque na verdade a dor crônica, por exemplo, a gente trata, e lombalgia é uma das causas mais incapacitantes do mundo se a gente vê num aporte global. Então a gente percebe umas mudanças, agora eu estou mudando um pouquinho, só para trazer um aspecto diferente, e também foi um motivo de ter me aguçado de vir aqui, porque são outros olhares, e eu gosto muito de observar isso, e espero que tenha... Muito de lombalgia como sofredor. Também todo mundo sofre. Não, é extrema... Olha só, ele falou assim, não, porque a prevenível é o que acontece antes de nos encontrar. Infelizmente, muitas vezes depois. Sim, pela condução ruim. Isso é o mais frágil. O antes tudo bem, aí não é culpa nossa. Depois... E ligando também um vídeo vai ser disponível, eu nem tirei foto, mas teve aquele slide dos anos e das intervenções possíveis, do evento e tudo mais. É uma coisa muito ampla, né? Então talvez a gente fazer algo para que 2030 apareça uma coisa pertinente. Sim, não, isso tudo é muito interessante. Na questão de dor crônica, eu há pouco tempo estive numa banca de doutorado muito interessante, que era de dor crônica, era uma tese de uma psicóloga, era a frequência de violência doméstica pelo parceiro em pessoas com dor crônica. E é incrível, né? Porque assim, as pessoas são multifatoriais, somos seres humanos antes de qualquer coisa. Então, essa também objetificação das doenças, ela é muito complicada, né? Eu tenho um campo que eu estudo, que eu gosto muito, que é da medicina narrativa, que também você vai trabalhar com a questão da saúde toda e fazer as conexões, né? Que é bem legal também. Então, essa coisa ambiental, a vida, né? A desigualdade social, se a gente não resolver essas coisas, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo. Essas questões também, teve um momento que você falou da parte de pesquisa, esse ano a CAPES vai mudar o modo de interpretação. Sim. Então, por vezes você vê alguma linha de pesquisa que só tem quant, e às vezes é por causa da situação pertinente. Talvez essa mudança da CAPES agora aumente um pouquinho de quali que permita essa Quando você falou daquele externo, você já usou? Eu ainda não usei. Eu testei. Cara, eu não vou dizer que vocês são mais novos que eu, somos todos muito mais novos que eu, porque vocês são da Cristina, tá? Eu fui minha preceptora. Entrei na faculdade, ela era preceptora lá no hospital. Fora isso, foi sua preceptora aniversário. Era professor. Mas, cara, aquele estético, ele, na época que eu testei, ele aumenta até 100 vezes. Eu não consigo escutar nada, juro. Não, então, muito pior. Você sabe por quê? A gente pediu.
acostumados com o que era ruim, mas eu não posso. Não, isso é uma preocupação grande, que a gente pediu a compra de um, porque a gente tem uma um... barulheira, assim, eu me senti retroativamente na arquibancada do Monumental no final do jogo. Sim. Uma barulheira infernal e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. A gente tem um estudante que ficou surdo por Covid, quase morreu por Covid, aí ele usa aparelho. Então a gente pediu uma compra de um aparelho desse pela PR4, né, que é a Pró-Reitoria da UERJ de Apoio Estudantil, porque a gente vai ter que aprender a usar para dar aula, porque tem que incluir ele nas escutas. Então, Eu sofri. e aí eu estou preocupada exatamente com isso. Eu falei, antes dele chegar na clínica, eu preciso ter esse estreato para treinar. Você usando repetidamente, você consegue. Mas é uma cacofonia sonora. Pode ser caprichina, muito claro. Surda. E já tem problema auditivo. Mas é o que ele mostra lá na leitura da inteligência artificial. Pela quantidade de ruído, a inteligência artificial não consegue interpretar. Uma coisa que eu queria falar, a gente comentou alguma coisa de gravidade, você falou, e acho importante a gente ressaltar. Você sabe outro problema quando a gente fala muito da saturação? Outro problema, não sei se vocês veem, é a questão da gasometria arterial. As pessoas também usam a saturação quase como se ela fosse uma medida estanque, sem a gente interpretar na clínica. E é muito comum a gente que é pneumo, te chamarem, a criança estava bem, mas de repente morreu. Quando você vai ver, assim, a saturação, que às vezes as pessoas mantêm as custas de oxigênio em fluxo muito alto, a criança mantém esforço grave, é porque ela está fadigando. E aí nessa hora é importante a gasometria. Há pouco tempo atrás, quando a gente não usava oximetria de pulso, era outro desafio, que colher gasometria, a criança chorava, aí a pessoa falava assim, não vou valorizar não, porque a criança chorou. Então colheu para quê? Com a saturação, muito dessa prática melhorou. Só que a gente tem que saber quando indicar a gasometria arterial. Então, assim, uma criança que você está com 1 hora com ela na emergência, ela pode estar saturando mais que 95, mas está com 6 litros de oxigênio, ainda está com tiragem, está com batimento de asa. Essa criança está fazendo como se fosse uma atividade aeróbica intensiva sem parar. Então, ela vai fadigar e vai morrer. E a gente não vê mais, né, muito essa preocupação dinâmica. Eu comecei a fazer terapia intensiva Antes de mim. Aí a gente fazia a gasometria em janeiro com a criança no respirador. Era um absurdo, era uma causa de transfusão de sangue na UTI, era o sangue que se colhia. E fibrose. Que não colhia nem de um plano de tempo, colhia 1 ml para cada gasometria. Você tirava 20 ml, 24 ml de cada criança de recém-nascido prematuro, você tirava o sangue. Agora, esses protocolos, o desafio da prática clínica, os protocolos eles vêm porque as grandes indústrias americanas são as donas dos grandes hospitais do Brasil hoje, principalmente o Sudeste. Então, assim, esses protocolos eles visam primeiro o padrão da medicina americana, que é extremamente mais caro, e ele tenta botar todo mundo numa mesma leva só. Quando a gente está falando de fragilidade da formação médica, de certa forma o dono da clínica está se protegendo, porque ele está se baseando em alguma coisa. E quando você está falando de tratar pessoas de verdade, eu vou te falar, eu não conseguiria trabalhar numa emergência dessas hoje em dia, porque a gente tem muito isso. Eu examinei, Denise, Cristina, vem olhar comigo. Você acha que essa criança dá para liberar ou não dá? Eu estou na dúvida. Você tem essa coisa do olhar, do entendimento, a gasometria, que a gente vai interpretar, vai colher sabendo porque está colhendo. Outra coisa que você falou do erro, né, de interpretação, uma vez eu dava plantão no São Sebastião, no Caju, um hospital com recurso quase nenhum, tinha vezes que a gente escutava com orelha no paciente, assim, e aí estava com uma criança, era muito referência de meningite grave, eu dava plantão no CTI lá, e tinha uma criança no respirador, eu colhi uma gasometria. Quando eu peguei a gasometria, eu falei, gente, essa gasometria não faz sentido fisiológico. Eu ia mudar o respirador lá da criança. Eu falei, eu vou lá no laboratório saber o que está acontecendo. Aí eu chamei o técnico, eu falei, olha, não faz sentido na fisiologia respiratória essa relação do pH. Ele foi ver, doutora, eu vim aqui te trazer. Aí ele foi lá, tinha um tamborzinho de reagente que estava vazio. Então, assim, se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente vai tomar decisão baseada no exame e vai fazer bobagem, porque existem erros, existem falhas na nossa prática cotidiana. Você não sabe que era uma falsa, não estava conseguindo. E aí a gente está
com esses consumos rápidos de informação, aí que você tem lá no celular, você coloca num aplicativo, você faz, e aí você toma uma decisão rápida, mas assim, sem saber muitas vezes o que você está tomando, né? Foi do seu quadrado. Se não for isso aqui, baixa a decisão política. Depende do fator do médico ter aquela decisão clínica efetiva, né? Vários protocolos, dependendo da mão de quem. Mas é isso. Aí se vocês acharem que a gente faz um brainstorm aí, pensa... Mas aí, nesse caso, eles conseguiram lá nos Estados Unidos esse trabalho, né? Isso aqui. Eles conseguiram realmente mudar isso em termos de saúde pública? Sim, mas ele fala que demorou um tempo longo e foram mais de 2 treinamentos. Isso é interessante porque a gente pensa em gestão da saúde, né? Se a gente pensar, vamos fazer capacitações aqui. Aliás, assim, a gente espera em breve, porque eu teve o acesso ao prédio ali no fim do ano, a gente deve começar a ter obras aí. Uma das coisas que a gente tem pressa para ter é o auditório, para a gente poder trabalhar com capacitações, com foco em estudante, com foco em quem está aí na saúde pública também, né? Mas eu acho que eu sou uma sonhadora incorrigível, assim. Eu acho que senão a gente não trabalha com educação também. Então, por mais que seja difícil, eu acho que a gente se juntando, a gente fazendo coisas diferentes, a gente é capaz de mudar, nem que seja com um passo de formiguinha, né? Mas eu acho que esses espaços, esses encontros são muito preciosos para a gente pensar junto, para a gente aprender. A vida inteira é assim. Eu sempre digo para os alunos uma coisa, eu falei, o dia que eu achar que eu sei medicina, me avisem, porque está na hora de eu me aposentar. Mas a saúde pública, saúde Sim. falta completa absoluta de qualquer empatia e qualquer. Eu acho que ele foi no plano de saúde. É saúde pública. É uma rede de plano de saúde. Eu nem vi se era rede, né? Aqui, Instituto. Eu acho que é Instituto de Saúde Pública de lá, né? Ó, Instituto de Pesquisa em Saúde. Kaiser Permanente Colorado. Pode ser empresa, sim. Universidade de Colorado. Departamento de Pediatria. Não sei, mas a ideia era da saúde pública, mas eles não têm SUS, né? Mas você... É uma rede Economia também. Uma rede tipo um plano de saúde assistencial. Sim, pode tem ser. Várias clínicas e... Isso. Você, Mônica, como pneumo agora, você vai fazer os 5 dias de amoxicilina, 5 de claro, monitorando? Firme. Eu acho que a gente vai ficar com frio na barriga. Mas acho que tem que fazer. Para não ser nem tanto, mas nem tanto. Não, nem tanto. Era isso que eu ia falar. Eu vou fazer, vamos dizer, só uma conta de chega. Sim. Eu vou fazer uma conta de chega. Porque geralmente tem vírus associado. E aí ele não saiu da fase Sim. E aí você vai continuar com minha mãe não vai aceitar que acabou. Tipo, aí nisso aí que a gente entra em. Sim. Que é isso? É óbvio que você só vai interromper no 5 dias, porque eu acho que tem evolução bom, bem. Mas eu acho que passar para 7 já é bem razoável. Eu acho que a gente pode fazer 7 dias em terapia. Quem sabe daqui a um tempo a gente consegue prescrever 5. Agora, você faz para tratar a pneumonia numa boa amoxicilina de 12 em 12 horas? Isso sim. A gente tem estudo até brasileiro, né? Eu não me lembro de que ano que é, mas tem estudo já meio antiguinho, não sei se é de 2008, da Bahia. É bem bacana. Assim, Não, mas é uma coisa que eu segui a Fátima Com, que ela falava. Há um tempo atrás, sim. talvez uns 10 anos atrás, acho que ela falava que a pneumonia ela tratava de 8 em 8. Do nível sérico, né? Mas hoje em dia ela já faz de 12 Os trabalhos mostram que esse câncer de 8 em 12 é igual. É uma falsa segurança. Aí eu estou fazendo de 8 em 8 e não de 12 em 12, porque o nível sérico aumenta. Então esquece. Aí quando você estiver ansiosa, toma um serviço. Tá bom com o João Maurício na residência, que tá preocupada com febre? Não foi dela, achei que geral.
Mas eu acho que essas práticas a gente tem que ir aos poucos, e é isso. Nós temos nossa história, nossa segurança. Eu acho que a gente, como pediatra, né, clínico, a gente tem um artefato básico, né? A gente não precisa de muita coisa. Né? A gente não usa muita tecnologia. Né? Nosso Serviço fecha, né? De período. Não, pois é. Aí quando inaugurado o centro da imagem, aqui novo, né, chamaram a gente. Os grandes centros de radiológicos hoje em dia em Campo Frio não tem raio-x. Né? Não tem. Deixa eu ver. Poucas tecnologias são tão complexas quanto o cérebro humano. Mas aí, pois é. Mas aí eles chamaram a gente para ir lá, fizeram um coquetelzinho. Olha aqui a sala de ressonância, de não sei o que lá, a sala de tomografia para. Falei, Lucas, eu sou pobrinha, meu filho, eu não uso essas coisas não. No máximo um ultrassom a gente pede com alguma frequência, mas assim, pediatra vai pedir ressonância. Não vão fazer. Não é o nosso dia a dia, né? Eu acho que tem esse peso, né, que é dos hospitais. Mas assim, uma suspeita, né, mais. Financeiro e outro desafio que eu vejo. Não é o nosso dia a dia. Quando a gente precisa e consegue um centro que trabalhe com radiologia amigável para a criança, como o CDPI, com Pedro Dalto, tem outra questão, porque a gente faz a tomografia, é uma tomografia completamente diferente, a forma de você ver. E aí você fala, nossa, essa tomografia está ruim, o primeiro contato. Então assim, que é outro caminho, né? É outro caminho que a gente precisa, né? Mas acho que se a gente conseguir diminuir as radiografias já é um bom começo. Mas já tem um serviço mesmo legal de imagens totalmente voltados para a criança, né? Com todos. Sim. Isso foi outra coisa que eu perguntei para ele. Você não tem um radiologista pediátrico? Eu acho que em Cabo Frio já. Você não tem radiologista pediátrico, você já leva pediátrico com suspiro, você já o cara. Não, nessa tem. Eu assim, tem dó. Só eu sei, mas até chegar difícil. ninguém nenhum médico sozinho atende todos os Sim. nenhum médico sozinho atende Esse todos ano a rede foi influenza A. E todo mundo estava tratando Exatamente. com pneumonia bacteriana e a febre persistia. Sim. E era influenza A. E que tem nas duas vacinas, né? Na do SUS e na privada, né? Exatamente. Quem tomou a vacina também. Essas coisas de falar de doença prevenível entram no laboratório positivo. E aí você vai lá e fala assim, a gente tem muito pais que não várias vacinas. Pelo amor de Deus, a influenza. Influenza eles já relaxam, agora Covid ele já vem com o discurso pronto. Não, doutora, eu e meu marido conversando, nós não Mas agora vai me fora sobre a minha Mas vocês não assim, agora não é o televacinal não fazem. É compulsório, obrigatório. Não. Eu sei, porque na Eles sala de têm vacina cartão de vacina das crianças. 6 meses, Covid. Não faz. O posto de saúde não faz. Nem o posto de saúde. Aqui faz. Não, São Pedro não faz. Eles dizem que não está chegando vacina. Tinha vencido uma vacina, mas eles não fazem. Não sei. Então não estão fazendo. Teoricamente tem que ter, né? Pois é. É o Mas assim, atualmente tem sobrado os lotes de influenza que as pessoas não estão tomando. Não tomam. Olha só, no Rio, tinha, o Daniel estava falando, tinha 80% das segundas doses da vacina de dengue que estavam reservadas para crianças até 14 anos, adolescentes de 10 a 14 anos, 80% não foram feitos, ele vai liberar para outras coisas. Fizeram primeiro e não voltaram a fazer segundo.
liberaram para fazer Denise, teve um paciente que 16 anos falou, agora. eu tive um paciente que foi encostado outro dia, que ele enchia a paciência dele, foi no posto para fazer a vacina, chegou lá e a enfermeira falou assim, a enfermeira não, a técnica, ela falou assim, o senhor vai fazer essa vacina no seu filho? Isso é outro problema. Aí, Covid. Quando o pai chegou lá, eu convenci o pai a fazer, ele chegou lá, até que eu falei assim, o senhor vai fazer essa vacina no seu filho? É difícil. A gente Todo mundo. muito difícil. Isso é ativo, né? Da gente brigar com os técnicos de Mas enfermagem, que tem uma rotatividade absurda, que não se verificam, que Mas é são que ela nem técnico hoje. O país está dividido, deixa eu acreditar. Se o meu grupo não toma vacina, eu não tomo. Se o meu grupo acha que tem que beber xixi, eu bebo. A gente tem que ensinar os pais a driblarem Eu estou acostumado com o futebol, você é as futebol, vacinas, torcida. né? Tá com um resfriadinho, uma crise de alergia. Tá tossindo? Não. Tá resfriado? Não. Só se É alergia. É alergia. Com 2 meses de vida. Os nossos desafios são enormes, né? Estão bobeando com a vacina de influenza. Olha a força que a influenza ganhou esse último ano. Tinha essa Não. influenza toda. Mas desde a pandemia não vem se vacinando direito. Não, mudou a sazonalidade do Não, e as pessoas passaram a ficar. ficar. Criança que tomou vacina de influenza em 2020 nunca mais. Tá vendo? Ela tá ganhando força, tá derrubando, inclusive adultos. Isso está acontecendo aí, até porque no ano passado eu indo para a faculdade, estudar no Rio em casa. O Rio, ele percebeu tanto esse aumento da mudança da sazonalidade e no aumento da influenza, que eles botaram um posto de área da Goiânia. Eles ficaram todo. Covid também acontece, mas influenza a gente viu também. Teve muita gente adulto, criança, né? Então, o que aconteceu na época do Covid? Que as crianças ficaram isoladas, né? As pessoas isoladas. Você teve aquele ano Ninguém ficou que doente. ninguém ficou doente, Ninguém ficou doente em casa. As crianças, no ano seguinte, voltaram para a escola. Foi um Deus nos acuda. Né? Eu nunca vi tanta criança doente, tanta virose. Tinha um estudo. O nome do nome Assim, houve uma proliferação viral Sim. absurda. Não, teve um artigo até da sociedade. Isso, né? Ele fala que tem que levar em consideração que teve uma parte do estudo que foi feito com o Covid. Exatamente, que ele fala que reduziu a frequência, mas teve um estudo na época da Sociedade Espanhola de Pediatria, que era um estudo epidemiológico fazendo da previsão da sazonalidade, a projeção, né, do que ia acontecer com os vírus após o isolamento social. E foi exatamente o que aconteceu. O consultório, eu fazia consultório na época de pneumo, assim, não tinha onde marcar mais criança, porque foi em torno de 300% do que acontecia antes da pandemia. E foi exatamente a previsão que esse artigo fazia no meio da sazonalidade, né? E a gente viu isso, e hoje tem várias fontes, né, mostrando. Foi uma coisa de louco, né? Eu lembro Queridos. que fui fazer o congresso de pneumo no Rio, brasileiro, que foi logo depois. Vamos lá, só aprenda alguma coisa. Não sei mais o que fazer. Olha só, primeiro assim, obrigada, eu acho que a gente eu ficaria aqui muito tempo, mas acho que já tá bom para a gente encerrar, né, para ninguém ficar desestimulado de voltar. Se a gente pensar na última quarta do mês, não vai ser bom fevereiro, porque 26 é a véspera do pessoal viajar para o carnaval. A gente tem duas possibilidades, ou fazer 19, que seria daqui a 3 semanas, ou a gente pula fevereiro. Pode ser 19? Alguém quer apresentar? Pode ser outro tema, se quiser apresentar diarreia desse manual, alguém quer? Algum artigo? Ela apresentou um manual de pneumonia e diarreia da OMS, né? Da OMS. É que eu peguei só a parte de pneumonia. Se vocês quiserem, senão pode ser outro tema também. Quer apresentar alguma coisa? Se quiser, pensa aí. Então tá, então fica 19. Agora só desliga aí, por favor, vou falar um negócio que não dá pra falar. Olha só. Não é que a Cristina vai fazer
Muito obrigada, espero que estejamos aí juntos no mês que vem e vamos ver se a gente agrega, faz esse grupo aumentar. Lembrando que a gente tem a ideia de discutir assuntos atuais e também estamos super abertos para aprender uns com os outros, fazendo caso clínico, né, que a gente possa colaborar, seria muito legal, tá? É nossa casa e é precioso ter vocês, sem vocês isso não acontece. Obrigada.